Versículo 1. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas, que vocês não... Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão, permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Amém? A palavra do nosso Deus. Então vamos continuar aqui o nosso estudo. Nós estamos agora no capítulo 2. Pela leitura desses versículos, do versículo 1 ao versículo 14, nós percebemos que João, de certa forma, ele vai dividir em algumas categorias, aqueles que obedecem e aqueles que desobedecem. Então nós vamos ver essas duas categorias com o seguinte título: os efeitos da obediência aos mandamentos de Cristo. Pode pensar. Primeiro, no versículo 1, dá para a gente perceber que o primeiro efeito daqueles que obedecem a Jesus, aos mandamentos de Jesus, nos leva a triunfar sobre os pecados. Ele fala o seguinte: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Primeira palavra, ele vai utilizar esse termo filhinhos, se referindo a toda a comunidade cristã, se referindo aos seus leitores. E essa forma é uma forma carinhosa. Ele fala, meus filhinhos. É uma forma carinhosa de escrever, de se expressar, de se manifestar para com aquela comunidade, a igreja, né? A igreja cristã. Então ele demonstra esse amor para com aquelas pessoas, utilizando esse termo, meus filhinhos. Agora o primeiro efeito. O primeiro efeito nos leva a triunfar sobre os pecados. João é bem claro quando ele fala, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. A ordem é essa, não pecar. Né? O cristão, se ele está escrevendo às pessoas, ele utiliza o termo meus filhinhos. Essas pessoas que ele escreve são pessoas que já conhecem a Deus, pessoas que já servem a Deus. Então, quando ele fala esse termo, não peque, escrevo essas coisas para que vocês não pequem. São pessoas que já conhecem ao Senhor, são nova criatura, pessoas salvas, pessoas que já desfrutam do amor de Deus, do perdão do Senhor, da graça de Deus, da salvação do Senhor. Então ele fala, se você é nova criatura, a ordem é essa, não peque.
A ordem de João é para que eles não pequem, não devem pecar, porque são nova criatura. Aí ele vai utilizar o termo: se, porém, alguém pecar, temos um intercessor. Em outras traduções, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Nós temos um advogado, nós temos um intercessor. Se porém vocês pecarem. A ordem de João é bem clara: não pequem. Mas se pecar, nós temos esse advogado, esse intercessor, essa pessoa. E ele vai caracterizar Jesus. Ele coloca Jesus Cristo, o justo. Quando nós vimos a palavra Jesus, se refere à natureza humana de Jesus. Cristo ao seu trabalho messiânico. E justo ao seu caráter perfeito. Jesus é perfeito. Nós vimos através da sua palavra que Jesus não pecou de forma nenhuma. Então ele vai caracterizar Jesus dessa forma: a sua natureza humana, o seu trabalho messiânico, a sua função de salvar as pessoas, de vir para salvar as pessoas, e o seu caráter justo, ou seja, ele é perfeito. Então quem é esse nosso intercessor? Ele vai qualificar esse nosso intercessor dessa forma: Jesus, ele é perfeito. E Jesus, ele se tornou carne, veio aqui a esse mundo para salvar as pessoas, ou seja, demonstra a natureza humana de Jesus, que foi necessário para nós sermos salvos, e a função de Jesus foi salvar, morrer na cruz do Calvário para salvar as nossas vidas. Então, quando nós pecamos, a ordem é não pecar, mas se todavia nós pecarmos, quando nós pecamos, nós temos esse intercessor junto ao Pai. A palavra fala que Jesus, ele intercede pelas nossas vidas junto ao Pai. Ou seja, quando nós pecamos, Jesus ele vai pedir ao Pai pelas nossas vidas. Nós pecamos. Nós sabemos que o pecado afasta o homem de Deus. Então Jesus, ele pede a Deus, ele intercede a Deus pelas nossas vidas, mostrando: olha só, o meu sacrifício na cruz é suficiente para perdoar essas pessoas, para perdoar o pecado dessas pessoas. Agora, o que me chamou a atenção nesse primeiro versículo é essa ordem. Nós somos cristãos e a ordem é para não pecar. Ou seja, se nós temos a Deus, se nós temos a Jesus, se nós servimos a Jesus, é para nós não pecarmos. A ordem é bem clara: não pecarmos. Mas se todavia pecar, ou seja, como se João estivesse falando assim, o pecado, eu coloquei até aqui uma referência de Hernandes Dias Lopes. Olha só: o pecado na vida do crente deve ser um acidente e não um hábito, uma prática. Se, porém, o cristão pecar, Jesus Cristo intercede junto ao Pai para que sejamos perdoados. Ou seja, o pecado na vida do crente é um acidente, é um acontecimento, um fato que aconteceu. Ali a gente pode colocar de forma isolada. Mas nós não devemos querer estar no pecado, estar vivendo uma vida cristã, que se nós somos nova criatura, nós estamos em Cristo, nós devemos viver para Cristo, olhando para Cristo, ou seja, não pecando. E esse pecado, e nós vimos que nós somos pecadores, através do capítulo 1, e quem fala que não peca, a palavra nos fala que é mentiroso, a verdade não está nele. Então, se nós somos nova criatura, nós não devemos pecar. Aí ele fala no texto: se porém pecar, nós temos Jesus como nosso advogado. E ele fala além. No versículo 2, ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Jesus, ele é advogado, e Jesus, ele é propiciação. Jesus, através do sacrifício de Jesus, porque nós, através do pecado, estávamos afastados de Deus.
e a ira de Deus estava sobre as nossas vidas. Então, pelo sacrifício de Jesus, torna Deus favorável às nossas vidas. Ou seja, Deus já nos olha com outro olhar, com outra perspectiva, que nos olha através de Cristo, através desse sacrifício. Por isso que ele vai falar que ele é a propiciação. Jesus, ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. O sacrifício de Jesus, ele é suficiente para perdoar os pecados de toda a humanidade. Mas a gente tem que tomar cuidado com esse termo aí, com esse texto. Mas também pelos pecados de todo o mundo. Ele não quer dizer universalismo, que todas as pessoas serão salvas, mas que o sacrifício de Jesus, ele é suficiente para perdoar os pecados de toda a humanidade. Mas nem todos serão salvos, só aqueles que recebem a Cristo, que olha para Cristo com fé, que aceita o sacrifício de Jesus, que tem fé em Jesus. Então, eu acredito que ele fala dessa forma, né? Com os seguintes termos: Jesus é a propiciação. O sacrifício dele é suficiente para perdoar os pecados, para tornar Deus favorável às nossas vidas. Deus já não nos olha com olhar de ira, né, que nós somos condenados, não. O olhar de Deus para as nossas vidas é um olhar de amor, um olhar de... Ele nos olha e nos vê salvos, pelo sacrifício de Jesus ali na cruz. Principalmente esses 2 primeiros versículos me chamou muita atenção, assim, na minha vida espiritual, na minha comunhão com Deus, no meu relacionamento com Deus. Não pequeis, que em muitos casos, em outras vezes, a gente tinha uma visão errada desse texto. Filhinhos, como se estivesse passando a mão na cabeça, né? Filhinhos, não peque e tal. Mas se pecar, vocês têm um advogado. Mas ele quer dizer, não é para pecar. Não é para pecar. Mas, como nós somos seres humanos, ainda não somos perfeitos, e o capítulo 1 fala isso, que nós pecamos dessa forma, dessa natureza, por essa natureza que nós temos, natureza pecaminosa. Então, se vocês pecarem, se nós pecarmos, nós temos um advogado, nós temos um intercessor, Jesus. E ele é a propiciação. Ele que tornou Deus favorável às nossas vidas. Né? O Senhor, isso é maravilhoso, gente. O Senhor, ele nos olha. Agora ele nos olha, aquela pessoa ali é salva. Aquela pessoa ali tem a Jesus. Aquela pessoa é diferente. Isso é maravilhoso. E essa palavra falou muito ao meu coração, me chamou muito a atenção. Muito mesmo.